Fala pessoal, estou aqui para trazer atualizações para o mês de outubro sobre o KNRI11. É claro que o relatório que a gente vai falar é do mês de setembro, mas que foi divulgado agora no começo de outubro. A gente já tem um vídeo sobre um estudo completo do KNRI11 e esse vídeo é apenas para atualizar com as notícias mais recentes referente a esse mês. Se você está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo, eu vou deixar o estudo completo listado no card acima. Mas é importante falar que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Eu apenas apresento os fatos e você tira suas próprias conclusões se investe ou não no ativo. A gente não tem nenhuma ligação com carteira recomendada ou casa de análise. Aqui tem dois QR Codes, um que leva para o canal do Telegram, onde eu posto notícias diárias de fundos imobiliários, e o outro que leva diretamente ali para o meu Instagram, onde eu posto recortes de estudos e mostro um pouquinho do meu dia a dia estudando os fundos imobiliários. E o que aconteceu do KNRI do mês passado para cá? No mês de setembro tivemos a desocupação de meio andar do edifício Lagoa Corporate pela empresa Caron Petróleo. E para quem não conhece, o Lagoa Corporate é um edifício do KNRI 11 que está localizado lá no Rio de Janeiro e tem uma vacância ali próxima a 1%. Além disso, também ocorreram algumas movimentações no edifício Rochaverá, com alocação de 850 metros quadrados para a Alphaville Urbanismo e desocupação de 1.600 metros quadrados pela empresa Astelas. Ou seja, acabou que nessa movimentação tivemos aí uma absorção líquida negativa. O edifício Rochaverá ele é um edifício que está presente não só no portfólio do KNRI, mas também em outros fundos, como o JSRE. Atualmente, a vacância do KNRI 11 é de 1,74% e a vacância financeira é de 5,13%. Também temos a figura da vacância financeira ajustadas aí pelas carências, que é de 6,27%. Para você que não sabe ainda qual é a diferença da vacância física para a vacância financeira, a vacância física é a metragem quadrada ali que está desocupada e a vacância financeira é quanto essa área desocupada está deixando de gerar para o fundo em receitas. Aqui a gente tem a vacância financeira por segmento, a gente vê que escritório no Rio de Janeiro representa 80% dessa vacância, que é ali, se a gente pegar em termos físicos, de 1,64% e em termos financeiros de 5,13%. Já a parte de escritórios em Minas Gerais representa 15% dessa vacância, enquanto que escritório em São Paulo representa pouco menos aí de 5%. Como podemos ver aqui, o fundo não tem vacância no segmento logístico, que representa aí basicamente metade do seu portfólio, e aqui a gente pode ver como foi o andamento da vacância nos últimos meses, que saiu daqui da vacância financeira de 8,16% e veio caindo até 5,13%, enquanto que a vacância física veio caindo aqui de 3,35% e veio parar aqui em 1,74%, o menor patamar desde setembro de 2021. E conforme informado no nosso comunicado de rendimentos publicado em 31 de 8 de 2022, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de setembro, cujo pagamento ocorreu em 17 de 10, foi de 91 centavos por cota. E aqui a gente tem a tabelinha com rendimentos totais distribuídos pelo fundo, a média desses rendimentos desde seu IPO e aquela continha que é essa renda média dividido pelo valor do IPO, que é uma espécie ali de yield sobre o valor do IPO. Agora a gente tem aqui também embaixo os últimos 12 meses para tentar entender aí qual é o dividend yield desse fundo. Que a gente pode ver também o histórico de pagamentos. A gente pode ver que durante o período aqui de 2013 a 2018, o fundo tinha um patamar um pouquinho mais alto de distribuição, esse patamar caiu e novamente está sendo retomado esse patamar de distribuição. E aí, quem sabe nos próximos anos esse fundo possa evoluir cada vez mais esse patamar de distribuições. Destacamos ainda que, com o intuito de reforçar a transparência e os padrões de governança do fundo, elaboramos uma planilha de fundamentos, contendo as principais informações e indicadores do fundo com o objetivo de facilitar a sua análise pelos investidores. Clique para acessar. Vou deixar o link dessa planilha listado aí na descrição do vídeo. Esse link também está lá no relatório do KNRI 11 e é uma planilha de fundamentos
que é interessantíssima, principalmente para a gente que produz conteúdo sobre fundos imobiliários. A gente pode ir lá e pegar essas informações. Aqui tem um print da planilha, se vocês quiserem que a gente faça uma análise do fundo utilizando. Se vocês quiserem, não. Na verdade, no próximo estudo completo sobre o KNR11, daqui a 2 meses, a gente vai utilizar essa planilha para estudar o fundo, pegar alguns dados importantes, porque essa planilha é excelente e acredito que todo fundo imobiliário deveria ter uma planilha desse formato para que a gente possa colher essas informações de maneira mais simples, seja para produzir conteúdo ou seja mesmo para fazer uma análise do fundo. E lembrando que o fundo ele sempre traz ali uma tabela de rentabilidade das cotas advinda das suas 7 emissões. Lembrando que as emissões KNRI são exclusivas para a base de clientes do Itaú. E no vídeo do estudo completo, que eu já citei ali no início do vídeo, eu falo sobre o fato dessas emissões serem exclusivas e o que isso acarreta para quem não é ali um cliente da base do Itaú, se faz falta de fato participar dessas emissões ou não. Eu trouxe dados sobre cotações justamente para a gente entender se realmente faz sentido não investir nesse fundo por não conseguir ter acesso às emissões dele. E a gente pode ver aqui que esse fundo entregou uma rentabilidade total para as cotas de sua primeira emissão de 246,90%. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a rentabilidade desse fundo desde seu IPO. Taxa de administração e gestão 1,25% ao ano, é uma taxa um pouquinho salgada, só que quando a gente pega o resultado que esse fundo entregou, a gente vê que, apesar de ser uma taxa acima da média, é uma taxa, digamos assim, justificável pela qualidade que tem a gestão da Quineia. E estamos falando em rentabilidade, vamos falar sobre a rentabilidade desse fundo. Dessa vez eu trouxe os dados do TradingView, que tem fornecido dados um pouquinho mais interessantes que a plataforma da Mais Retorno, mas a gente vai alternar entre essas duas plataformas para trazer alguns dados. Lembrando que isso aqui, galera, é retorno composto, ele considera os dividendos reinvestidos no próprio fundo, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo para explicar qual é a diferença entre essas rentabilidades que podem ser calculadas em fundos imobiliários, além de falar quando é interessante utilizar cada uma. Aqui a gente pode ver que o TradingView puxa os dados desde 1º de dezembro de 2010 e de lá para cá o fundo teve um retorno de 246,75%. Isso é o retorno acumulado, conhecido como Total Return, e a gente tem o retorno médio, que é a gente pegar esse número aqui e anualizar ele. Lembrando que não é uma simples conta de dividir esse retorno pelo número de anos que esse fundo está trabalhando. É uma conta um pouquinho mais complicada, ela leva em consideração juros compostos. Mas após fazer essa conta, a gente pode ver que esse fundo entregou um retorno médio de 11,1% ao ano. São poucos fundos imobiliários que têm um bom histórico que entregam acima de 10% ao ano, e se a gente descontar a inflação do período, a gente vai ver que esse fundo entregou um rendimento real de 4,7% ao ano, mais a inflação do período. No próximo estudo completo, eu vou trazer comparações do KNRI com fundos de seus segmentos, tanto o segmento logístico quanto o segmento corporativo, e também comparar ele com alguns fundos híbridos, ok? Agora você vai me dizer aí nos comentários se você investe no KNRI 11 e o porquê que você gosta ou não desse fundo. Lembrando que isso aqui não é estudo completo, é apenas uma atualização mensal do fundo. A gente vai trazer uma nova atualização mensal no próximo mês e no mês seguinte a gente vem com um outro estudo completo para atualizar aquele estudo completo que a gente fez no mês passado. Ok? Peço para vocês para deixarem um like, para compartilhar aí o nosso conteúdo. Dá muito trabalho reunir esses dados, gravar, mandar para edição e também postar. Então eu peço a ajuda de vocês nesse sentido. Lembre aí de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, o canal do Telegram tem muito conteúdo de valor, tá bom? Eu desejo bons estudos para vocês e te vejo no próximo vídeo.